a gente conviver essa mocidade, essa juventude, entregando-se ao Senhor. Sabemos que o bairro que nós moramos aqui não é fácil, e muitos jovens têm se perdido, muitos jovens têm se entregado ao mundo das drogas, do crime. Então eu imagino que os pais dessa juventude que está louvando a Deus na igreja devem ficar com seu coração muito contente e agradece muito ao Senhor. Coisa linda é a gente poder observar os jovens dentro de uma igreja glorificando, bendizendo o nome de Deus. Enquanto tantos aí fora nesse momento estão precisando de uma palavra, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Nesse momento, muitos hoje, no dia de hoje, já muitos se drogaram, muitos se embriagaram, muitos já se envolveram em confusão e contenda, já fizeram seus pais derramarem lágrimas de tristeza. Mas eu creio que aquele que serve a Deus, ele chora, mas chora de alegria, chora de prazer. Aleluia! Porque até no momento da angústia, da agonia, no momento em que nós estamos passando por dificuldade, são momentos que Deus está também do nosso lado. Eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo de número 3, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Joel. Vamos também depois estar lendo alguns versículos aí no livro de Atos, mas a princípio eu convido a igreja a abrir no livro de Joel, no capítulo de número 3. Joel está bem atrás do livro de Amós. Louvado seja Deus. Irmãos, eu falei Joel 3, mas tiro 3, é 2. Joel 2, versículo 28 a seguir. Joel 2, versículo 28. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para a igreja ler o tema. Está escrito aí na sua Bíblia. A promessa da fundação do Espírito. Oh, glória. Está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu quero ouvir a igreja lendo agora novamente 28 e 29. Vamos lá? E há de ser que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos profetizarão, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Grande Deus. Glória a Deus. Eu não sei se eu estou enganado, mas parece que o som está muito alto. Está muito alto aí, irmãos? É que eu já falo um pouco alto, eu não sei se é por causa disso. Mas vamos lá. Amém. Amados, promessa de Deus feita pelo profeta Joel, a qual nós vamos procurar entender um pouquinho dela nesta noite. Eu começo fazendo uma pergunta para a igreja: quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui? Glória a Deus. Eu quero. Quem tem buscado essa promessa sobre a sua vida? Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa é você querer, outra coisa é você correr atrás. Uma coisa é você querer ser cheio de Deus, e outra coisa é você correr atrás disso, de ser cheio de Deus. Se eu falo para Deus que eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não sou uma pessoa que leio a Bíblia, mas eu não sou uma pessoa que oro, mas eu não sou uma pessoa que jejuo,
mas eu não sou uma pessoa que me consagro a Deus, dificilmente eu serei cheio de Deus. Eu vou até fazer uma ilustração aqui. Se você está com sede, mas fica sentada no seu sofá, olhando lá para a sua geladeira e sabe que lá tem uma bela vasilha com água fria. Mas se você estiver com sede e ficar sentado no seu sofá e não tomar a decisão de se levantar e ir até a geladeira e pegar água para beber, você vai continuar com sede por um bom tempo. É verdade. A não ser que você seja aquela pessoa que chame outra para correr atrás por ti, né? Aí você vai lá e grita para o seu filho: filho, eu estou com sede, pega a água lá para mim. Aí seu filho vai lá e pega e te traz. Ô filho, eu estou com fome, pega a comida para mim. O seu filho vai lá, pega e te traz. Aí você tem condições de saciar a sua sede física, a sua fome, né? Mas com Deus nem sempre funciona assim. Nós sabemos que existe o crente 6 horas, né? Aquele crente que quando te vê: ô irmão, vamos para a igreja? Eu não vou não, mas 6 horas por mim. Aquele que quer que os outros façam para ele aquilo que ele devia fazer. Ele quer ser cheio, mas não quer buscar. Ele quer receber, mas não quer ir atrás. Ele quer que a porta se abra, mas ele não bate. E Jesus disse que aquele que pede e o que busca. Agora eu vou chegar para o pastor e vou dizer: ô pastor, pede a Deus por mim, né? Mas, amados, o livro de Joel, ele foi escrito aproximadamente 835 anos a 830 antes de Cristo. Em uma data em que os anos eram contados de trás para frente. Quando Jesus veio, ele mudou até isso aí. Então 835 a 830 foi escrito o livro de Joel. E nesse período, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não existia sobre a vida de todas as pessoas. O Espírito Santo ele não usava todas as pessoas. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou antes da vinda de Cristo, o Espírito Santo ele vinha para 3 classes de pessoas no Velho Testamento. O Espírito Santo ele atuava sobre a vida de sacerdotes, sobre a vida de reis e sobre a vida de profetas. Apenas essas 3 classes de pessoas recebiam o Espírito Santo. É certo que você pode dizer: pastor, mas e os juízes também não tinham o Espírito Santo? Também tinha. Só que juízes, eles vieram antes dos reis, que faziam o mesmo papel. Então o Espírito Santo ele não vinha para todos. Ele vinha para 3 classes de pessoas. E Deus, ele chama Joel. Eu vou deixar esse microfone aqui que eu falo muito alto, irmãos. E Deus, ele chama Joel e diz: Joel, eu quero profetizar para o meu povo. Joel, eu quero fazer uma promessa para o meu povo. Joel, meu querido, ele era profeta. Joel, ele recebia o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou te dizendo o seguinte, que se hoje, a partir de agora, você começar a buscar intensamente a graça de Deus, se você buscar intensamente o Espírito de Deus, ele virá sobre a tua vida. Ele será sobre a tua vida como um rio de água corrente. Louvado seja Deus. Mas no Velho Testamento não. Se alguém quisesse, se alguém fosse buscar, se alguém dobrasse o joelho, se não fosse profeta, não receberia. Se não fosse sacerdote, não receberia. Se não fosse rei, não receberia. Aí Deus chama Joel e diz: Joel, eu quero que você escreve aí, registra, que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos dias da história humana, eu derramarei no meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas farão o que, igreja? Quem leu comigo?
sonho. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre a serva, naquele dia, derramarei o meu Espírito. Promessa de efusão do Espírito Santo. Deus está dizendo: Joel, ninguém vai ficar livre, Joel. Qualquer um que buscar servo, naquela época era escravo. Servo naquela época eram pessoas que trabalhavam sem receber. Eram empregados apenas para garantir a sua comida, o seu sustento. E Deus estava dizendo até para os servos, até para o escravo, até para aquele que está preso, até para aquele que está condenado, até que para aquele que diz assim: na minha frente não tem mais saída, Joel, eu serei a saída para eles. Eu derramarei o meu Espírito Santo sobre a vida deles. 835 a 830 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, antes de Jesus vir à terra, Deus usa o profeta Joel e faz a promessa do derramado Espírito Santo. Eu quero pedir vocês para irem lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Oh, glórias a Deus, aleluia. No capítulo de número 2, ou melhor, no capítulo de número 1, até para a gente entender. No capítulo de número 1. Aleluia. É a sua palavra é verdadeira. Capítulo de número 1, nós vamos ler no versículo de número 3. Aleluia. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, Aleluia. sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, eu sei que o tempo passa, mas vamos tentar ser o mais breve possível, até para que nós tenhamos um bom entendimento. Jesus, ele discipulou os seus apóstolos. Ele preparou os seus apóstolos. E ele disse assim: quando eu subir ao céu, vocês serão meu representante aqui na terra. Amém, glória a Deus. É vocês que vão anunciar a minha palavra. É vocês que vão pregar o reino do céu no meu lugar. Só que Jesus vira para eles e diz assim: mas tem uma coisa, vocês não estão preparados ainda para fazer isso. Então, não se ausenteis de Jerusalém ainda. Não saia fora dessa cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando vocês forem revestidos de poder, quando vocês estiverem preparados, aí ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e até aos confins da terra. Jesus estava dizendo para eles: eu vou mandar vocês anunciar o meu evangelho, mas vocês precisam receber o meu Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aí ele diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Glórias a Deus. Virtude aqui significa poder. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia nos conta lá em Atos, no capítulo 2, que se vocês quiserem, pode abrir também Atos no capítulo 2. Aleluia. Ele diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos estavam reunidos no cenáculo.
um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes, irmãos? Que dia foi esse que ficou marcante na história? Que para todo cristão é um dia que inesquecível. Louvado seja Deus. Nas histórias seculares, na história judaica, os judeus tinham duas datas comemorativas que eles não deixavam passar em branco de forma nenhuma. Uma dessas datas era a Páscoa. Eles celebravam a Páscoa com todo rigor, eles celebravam a Páscoa com toda organização, eles esperavam o dia da Páscoa com alegria, e eles comemoravam a Páscoa, pois a Páscoa simbolizava para os judeus a saída do Egito, a saída de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. 50 dias depois da Páscoa, os judeus eles comemoravam o Pentecoste, eles celebravam o Pentecoste. O que era o Pentecoste, meus queridos? O Pentecoste, essa festa que os judeus celebravam, chamava Festa das Colheitas. O Pentecoste era a festa da colheita. E eles celebravam aquela festa porque eles plantavam, Deus abençoava a sua colheita, e na hora deles colher o grão, as primícias da plantação dos judeus, as primícias da colheita, era ofertada a Deus. E aí eles faziam aquela festa chamada Festa do Pentecoste. E nenhuma dessas festas do Pentecoste, festa simbolizando colheita, festa simbolizando oferta das primícias a Deus. Aleluia. E quando chega um dia dessa festa, talvez para eles seriam iguais. Todos iam estar ali festejando, todos iam estar ali se alegrando. E quando estão lá reunidos, todos juntos, a Bíblia diz que começa a haver algo diferente naquele dia. Aleluia! Aonde Deus está presente, a coisa muda de figura. Meu irmão, Deus não precisa de multidão para fazer barulho. Deus não precisa de multidão para se manifestar. Lá no livro de Êxodo, a Bíblia nos diz que um homem, apenas um homem, estava apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E quando de repente ele olha no meio do deserto, está lá um pé de sarça. E quando ele olha, ele acha estranho, porque aquele pé de sarça estava pegando fogo, estava em chama. E aquele homem era admirado, porque mesmo queimando ela não se destruía, mesmo pegando fogo ela não se desfazia. E quando ele se aproxima para ver aquele mistério, aquele fogo começa a falar com ele. Aquele fogo olha para ele e diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Deixa a impureza para trás e venha, Moisés, se aproxima de mim. Aleluia. Deus maravilhoso. E agora está lá os apóstolos, os discípulos reunidos. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso. E aquele vento ele entra naquele lugar, ele faz aquele barulho, ele adentra. E quando ele adentra naquele lugar, os apóstolos, meus queridos irmãos, eles não ficam arrepiados, eles não ficam com medo, eles não pensam em fugir. Sabe por quê? Porque eles estavam buscando a presença de Deus. E quando o Espírito Santo chega, eles conhecem que é o Espírito Santo, eles conhecem que é obra de Deus, eles conhecem que é obra divina, e eles começam a falar
fazendo festa. Era a festa da colheita, era a festa das ofertas dos grãos a Deus. E agora o Espírito Santo chega e ele fala, ele batiza os apóstolos, ele batiza os seus discípulos com línguas repartidas como que de fogo. E agora que os apóstolos estão batizados, aquele dia simboliza também para a igreja, sabe o quê? O início da colheita. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que agora esse início da colheita não é colheita de grão, de arroz, de feijão, de trigo. Agora o início dessa colheita é o início da colheita de ganhar almas para o reino dos céus. Glória a Deus. Jesus disse a eles: vocês não vão se ausentar de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora que vocês estão revestidos de poder, vai ser meu testemunho, vai anunciar a minha palavra, vai colher almas, porque chega de receber oferta em grãos. Eu quero oferta agora em almas, em almas, em almas, em almas, para povoar o reino dos céus. Aleluia. Quando você recebe dons do Espírito Santo, você está sendo capacitado para ser um abençoador. Você está sendo capacitado para ser um ministro de Deus aqui nessa terra. Você está sendo capacitado para abençoar as outras pessoas. Você está sendo capacitado para derrubar os gigantes que estão aí assolando o povo de Deus, que estão aí, meus queridos, olhando para a igreja do Senhor e lançando um desafio, olhando para a igreja de Deus e dizendo que essa igreja é pequena, que ela não vai, que ela vai cair. Davi, quando olha para o gigante, ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus poderoso, ou do Deus dos exércitos? Sabe o que é que isso nos mostra? Que Davi não enxergou na sua frente um gigante, mas Davi enxergou que ele era protegido por um gigante maior do que aquele. Aquele problema grande na frente de Davi era pequeno, porque atrás de Davi existia um Deus maior do que aquele gigante. Querido, quando você olhar para a dificuldade, não dê força para ela. Não diz que ela é demais, não diz que ela é poderosa, que ela é grande demais. Fala para Deus: Deus, eu sou pequeno, mas sei que Tu és comigo, e que a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu quero ser consolado por Deus. Quem quer ser consolado por Deus diz glória a Deus. Glória a Deus. Mas você sabe o que é ser consolado por Deus, né? Quando Davi disse: a Tua vara e o Teu cajado me consola, é porque quando ele queria dar uma vacilada, a vara de Deus descia sobre o lombo dele. O cajado de Deus descia sobre o lombo dele. Agora, amados, os apóstolos, os discípulos estão preparados. Pedro se coloca de pé. Pedro agora cheio de ousadia. Ele já era um homem ousado, mas faltava ele o Espírito Santo. E agora com o Espírito Santo na vida de Pedro, Pedro agora não nega mais Jesus. Pode abrir a boca, gado, e cantar, porque Pedro agora não nega mais Jesus Cristo. Pedro agora ele se coloca de pé e ele olha para a multidão e ele começa: varões galileus, o que vocês estão vendo aqui, ó, não é que ninguém está embriagado, ninguém aqui está bêbado, não, mas é a promessa que Deus fez a Joel que está se cumprindo agora. Naqueles dias estava se cumprindo a promessa de Deus feita para Joel, para o povo. Meu querido, Deus manda te dizer que essa promessa ela precisa te alcançar, ela precisa te alcançar. Se você ainda não foi alcançado por ela, prepara-te, convida o Espírito Santo para habitar dentro de você. O Espírito do Senhor, disse Jesus, é sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas e livrar
cativos do cativeiro e anunciar o reino dos céus. Jesus veio aqui com uma missão: salvar a tua alma. E você nasceu nessa terra também com uma missão de ser um adorador, que ganha almas para o reino dos céus, de ser cheio do Espírito Santo e resgatar essas almas que estão lá perecendo, essas almas que estão lá sofrendo, essas almas que estão acorrentadas pelo diabo. O diabo tem falado que você, meu querido, que você, minha querida, não vai conseguir tirar das garras dele um jovem, que você não vai conseguir tirar das garras dele um adulto. O diabo tem falado que ele tem acorrentado, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus colocou nos teus lábios uma palavra que quebra a corrente, que arrebenta milhões, que faz a cadeia se abrir. É tempo de você se colocar de pé, ser cheio da presença de Deus e ganhar almas para o reino do Senhor. É tempo do Pentecostes acontecer na sua vida. É tempo de você sair e fazer cumprir a vontade de Deus sobre você. Depois que eles foram cheios, a primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. E dali a igreja do Senhor não parou. Aquele dia foi um dia histórico, porque aquele dia foi um dia de comemoração para a igreja e um dia de derrota para o diabo. A partir daquele dia, meu amado, o diabo ele tem medo de chegar perto de um cristão. Às vezes o crente tem medo de vulto, tem medo daquilo, porque não sabe a autoridade que existe sobre a vida dele. Porque quando o diabo ele vê um cristão cheio do poder de Deus, cheio da unção divina, cheio do Espírito Santo, ele tem que curvar a cabeça, ele não olha para ninguém. Eu estava falando ontem, uma certa feita, eu estava na Praça da Sé, junto com a minha esposa Fabiana. Uma cigana chegou para mim e disse assim: ô filho, deixa eu ler a sua mão. Eu disse: toma, pode ler. Quando ela foi olhar na minha mão, ela disse: a sua eu não posso ler, porque você é crente. Sabe por que ela está fazendo isso? Aleluia! Aleluia! Quem é o diabo para falar sobre o teu futuro? Quem é ele para falar sobre a tua vida? Porque a tua história, ela não está escrita na tua mão, mas ela está escrita no livro da vida. Ele escreveu a tua história. Ele escreveu a tua história e o diabo até hoje não conseguiu inventar uma borracha para apagar. Quanto mais ele tenta apagar a tua história, mais Deus escreve coisas lindas sobre a tua vida, mais Deus escreve coisas de vitória sobre a tua vida, coisas de bênção sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. O tempo é muito curto, Deus. O tempo é muito curto. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O Senhor tem muitas coisas para você. O Senhor tem muito para te dar. Muito. Nós vamos dar as nossas mãos. Se você puder, empreste a tua mão para a pessoa que está do teu lado. Nós vamos clamar ao Senhor. Depois da descida do Espírito Santo, depois que Pedro foi cheio da graça de Deus, a Bíblia diz que quando Pedro ia passando em algum lugar, os homens pegavam pessoas doentes, paralíticas, e colocavam num canto para apenas que a sombra de Pedro passasse por eles. E quando a sombra passava, eles eram curados. O Espírito Santo de Deus, ele veio com uma missão de curar, de libertar, de consolar, de preparar você para entregar nos braços de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui, meu amado, na tua vida como teu pai protetor, como teu pai que te guarda. Eu quero pedir a você agora, aquele problema que você tem,
seja de enfermidade, seja lá qual for, você vai focar nele agora e vai colocar nas mãos de Deus. E você vai ver a resposta ainda essa semana para tudo. Não importa qual seja ele, é conjugal, é agora. Qual a corrente que tem te acorrentado? É quando o diabo pensa que ele está vencendo. Deus deixa ele um pouco mais. Deus deixa ele um pouco mais. Sabe por quê? Quanto mais ele pensar assim que ele está crescido, que ele está vencendo, mais o Senhor vai erguer a perna. E mais o Senhor vai pisar na cabeça dele. E ele vai nas profundezas da terra. Lá vai o lugar que é dele. Mas no povo de Deus ele não vai mexer. Não abra show de canta sébia, colderaita, chumiana. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, Rei da Glória, apresentamos agora em Tuas mãos o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. O Senhor sonda e conhece cada um daqueles que estão aqui. Enquanto eu te clamo, meu Deus, eu sei que os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar. Eu sei que o Teu Espírito Santo, meu Pai, Ele está sobre cada vida aqui agora. Deus, eu te peço, Senhor, não por mim, Senhor, não porque eu creio, não porque eu tenho fé suficiente, mas eu te peço porque eu sei que Tu és um Deus poderoso e não depende da fé humana para o Senhor trabalhar. O Senhor faz e desfaz e refaz quantas vezes o Senhor quiser. Meu Pai, eu te peço agora que a Tua mão soberana e santa que está estendida sobre este lugar comece a fazer uma restauração, comece a restaurar vidas, comece a restaurar aquele que estava enfermo, que a partir desse momento ele venha receber a cura. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, venha, meu Deus, trabalhar na vida daquele que estava enfraquecido, que estava com a mente, meu Deus, poluída, onde o pecado queria tomar conta. Meu Deus, eu te peço agora restauração. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Meu Pai, eu venho te clamar pelos casais da igreja, por aqueles que estão tendo problema na vida conjugal, que o Teu Espírito Santo venha restaurar, venha renovar. Meu Pai, eu te peço agora por aqueles que têm dito que as portas se fecharam. Oh, meu Deus, venha abrir as portas agora. Meu Deus, aonde o diabo tem colocado o dedo, que o Senhor venha colocar a Tua mão e esmagar as garras do nosso inimigo e dar vitória à Tua igreja. Pai, eu profetizo sobre esse povo uma sorte de bênção tal, aonde, meu Deus, venha ter a maior abastança e o nosso inimigo não venha ter poder, mas pelo contrário, Espírito Santo, agora eu tenho um pedido especial a te fazer. Eu te peço, meu Deus, pelos Teus jovens. Meu Pai, eu te peço, Senhor, pela Tua juventude, pela Tua mocidade, que o Teu Espírito Santo agora, ele venha tomar posse, Senhor, do coração de cada um dos Teus pequeninos e venha usá-los com ousadia, com autoridade. Venha fazer a Tua obra nessa terra, daquela forma, Pai, que só o Senhor sabe fazer. Meu Deus, derrama a virtude no Teu Espírito Santo, derrama a Tua graça, meu Deus, sobre esse povo, Senhor da glória, para que eles venham ter visão do céu, para que eles venham profetizar, para que eles venham ter sonho, meu Deus, e que a porta desta igreja, ela venha permanecer aberta, como disse o Senhor, que a porta do inferno não haverá de prevalecer. E assim nós cremos, e assim nós declaramos que este povo é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor. Ergue as tuas mãos para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, em Ti eu posso todas as coisas. Usa-me segundo o Teu propósito e a vontade do Teu coração. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas para o nosso Deus.
nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero resolver o microfone para o dirigente do culto. Agradeço a minha oportunidade e falo para os irmãos: não desista, jamais. Desistir nunca, retroceder jamais, porque na frente, na tua frente, existe uma vitória enorme te aguardando e ela vai chegar para você.